Quero, neste momento, estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal a se inscrever. Estamos pertinho de 1000 inscrições, faltam apenas 6. Se inscreva, nos ajude, divulgue, compartilhe. Quero lembrar a todos que todos os domingos às 9 horas da manhã, enquanto durar a pandemia, estamos ao vivo pelo nosso Facebook, paulo.delanhese com a Escola Bíblica. Nos acompanhe por lá e compartilhe com os seus amigos. Amém? Vamos à nossa aula de hoje, as 70 semanas de Daniel. Lição de número 10. Antes, quero deixar alguns versículos de parâmetro para nossa aula de hoje. Mateus 21, 22, Provérbios 15, 29, 12 e 4, Provérbios 11, 2, Provérbios 29, 23, Deuteronômio 9, 18, 20 e Mateus de 13, 11, Jó 42, versículo 8 e 9. Nosso textual está baseado em Daniel 2:22, que nos diz assim a palavra de Deus. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Ele quem? O nosso Deus. A verdade prática diz: Deus ama os que lhe são fiéis e revela-lhes os seus segredos. Daniel foi um desses homens que teve os mistérios de Deus revelado a ele. E ainda hoje Deus pode revelar os seus mistérios a você. Texto de base para a aula de hoje, Daniel 9, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ele, o anjo Gabriel, queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora sair para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, as coisas e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvilanças se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa da abominação. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Essa profecia de Daniel é uma profecia sobre o anticristo, que muito breve tudo nos mostra que deve acontecer não muito depois desses dias, pois a palavra de Deus nos mostra todas as profecias sendo cumprida cabalmente cada uma. Introdução. Deus concede ao profeta Daniel uma visão profética de muito maior alcance e amplitude em relação ao futuro de Israel, o povo eleito. Este será o assunto da lição de hoje. A segunda profecia mais importante do livro de Daniel, Jeremias 33 ao 11, Ezequiel 20, 33 ao 44. Daniel era um profeta amado de Deus. Tópico 1. Estava chegando ao fim os 70 anos do cativeiro babilônico, que fora predito pelo profeta Jeremias.
no capítulo 25, versículo 11 ao 12, 20 e 10. Agora os 70 anos estavam findando e o povo de Israel continuava no exílio em Babilônia. Daniel, homem de oração e jejum. Essa era a grande diferença na vida de Daniel. Por isso Deus revelou os mistérios do tempo do fim a Daniel. Podemos perceber em todo o livro de Daniel, a razão por que esse profeta alcançou muitas vitórias. Daniel 9:3. Primeiro, Daniel procurou através das escrituras o que Deus dissera sobre o assunto. Ele possuía uma biblioteca onde estudava. Ele disse: entendi pelos livros. E em seguida orou, jejuou e rogou, humilhando, vestindo em pano de saco e com cinza. Muitos cristãos, ao alcançarem um lugar de destaque em seus empregos, se esquecem da igreja, dos irmãos e até do Senhor. Coisa que não aconteceu com Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia como um cativo, como escravo. Mas Deus o honrou lá e ele subiu aos mais altos postos em 3 reinos. Se destacou como homem de Deus, mas nada do que ele obteve se fez com que ele abandonasse ao Senhor. E esse foi o segredo dele receber a revelação dos mistérios das coisas. Não podemos nos esquecer do Senhor em momento algum da nossa vida, embaixo ou em cima, aonde estivermos. Devemos continuar programando as vitórias do Senhor. Daniel, um homem fiel e sincero. Estando eu falando, orando e confessando o meu pecado, Daniel capítulo 9, versículo 20 e 23, ele diz: Deus mobilizou um dos anjos mais importantes, Gabriel. Os anjos santos são liderados por Miguel, o arcanjo. Este é o chefe dos anjos. Tocou-me na hora do sacrifício. Daniel 9, 21. Os judeus tinham por costume 2 sacrifícios diários contínuos, pela manhã e à tarde. O da tarde era oferecido no crepúsculo. Êxodo 29, 38, 42. Números 28, 4, 8. Era uma boa maneira para encerrar o dia com oração. Daniel orou e chegou à resposta divina. Pecado, confessando a oração atendida, porque ele confessa os seus pecados. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18, o salmista diz. Por isso Daniel confessa os seus pecados. É o que devemos fazer sempre que formos orar ao Senhor, porque somos pecadores, fomos concebidos em pecado. Por mais que não queremos pecar, por mais que queremos nos afastar do pecado, a semente do pecado está em nós. Daniel, homem muito amado, é assim que a palavra de Deus se dirige a Daniel. Como é bom ser amado de Deus. Daniel 9, 23. De que adianta ter muitos amigos, receber o carinho de todos, se não tivermos o amor de Deus? Toma, pois, bem sentido na palavra, entende a visão. A compreensão dependia de ele entender o sentido da palavra e a visão. Deus fala para quem possa entender. Daniel entendeu a mensagem de Deus pela oração e pelos livros, a qual ele examinava sobre as profecias bíblicas que o Senhor falava do cativeiro e da libertação. Sabedoria e entendimento eram os dons, mas ainda assim ele exortado a considerar a causa e entender a visão. Antes de terminar sua fervorosa oração, o anjo se aproximou com o propósito de instruí-lo. Seria mostrado a Daniel como os 70 anos da visão de Jeremias significava mais do que o número de anos de cativeiro na Babilônia. Este número também tinha um significado escatológico. Daniel 9, 24, que é para os nossos dias. Daniel seria usado como um importante canal de comunicação. Atos capítulo 8, versículo 31. Então, veremos no decorrer desta lição algumas coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que acontecerão através do sonho, da interpretação, da visão,
a qual Daniel teve dos 70 anos no cativeiro babilônico, que não é meramente apenas 70 anos, como acabamos de falar. Tópico 2, o plano divino para o futuro da nação israelita. No futuro do mundo gentílico, as nações rebeldes se levantarão contra Deus, sendo dizimadas por Cristo na sua vinda, juntamente com a igreja. Cristo vem no monte das oliveiras e com o sopro da sua boca faz a língua deles apodrecer e os olhos nas órbitas. Então, na sua vinda, Jesus, com poder e grande glória, irá julgá-las e depois aqui reinar, onde entrará o reino milenar de Cristo. Se não entendermos corretamente essa profecia das 70 semanas, não entenderemos o sermão profético de Mateus 24. Também não compreenderemos o livro de Apocalipse, uma vez que essa profecia envolve profundamente tanto um como o outro. As 70 semanas são de anos. O anjo não falou a Daniel usando a expressão 70 semanas. O original do livro fala de 77, que pelo contexto da profecia e por outras indicações proféticas mostram tratar-se de semanas de 7 anos, isto é, 70 vezes 7 anos, 490 anos bíblicos. Deu duas evidências de que não são semanas comuns, é que os 6 felizes eventos preditos a respeito de Israel em Daniel 9:24 ainda não se cumpriram todos, portanto são futuros. Em Mateus 24:15, o Senhor Jesus deixa claro que a última semana das 70 semanas é ainda futura, uma vez que o fato ali citado por ele é enquadrado-se nas 70 semanas, conforme Daniel 9:27, a qual ainda não teve o cumprimento, né? Algumas aconteceram, algumas estão acontecendo, como falamos, mas algumas irão acontecer ainda no decorrer da história. Sabemos que uma semana é constituída de 7 dias. Todavia, essas semanas que a profecia de Daniel se refere são anos. Ou seja, para cada dia da semana se conta um ano. Desta forma, para cada semana teremos 7 anos, no lugar de 7 dias, formando assim uma semana de anos. No Velho Testamento era comum o uso de semana de anos. Veja, por exemplo, Levítico 25:8, Ezequiel 4:6, Gênesis 29, versículo 20 e 28. 70 semanas de dias comum são iguais a 490 dias. De acordo com Daniel 9:25, as Escrituras demonstram que desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, Cristo, teria 69 semanas, ou seja, até que Cristo apareceu, 69 semanas. Falta uma, que irá cumprir em breve. Da ordem, então, para edificar a Jerusalém até Cristo, teve uma duração maior de 400 anos. Fica claro que essa profecia se refere à semana de anos. As 70 semanas tiveram seu início quando saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Neemias, capítulo 2, né? Começa então a se cumprir, né, essas semanas. O que aconteceu aproximadamente no ano 445 a.C., se contarmos a partir desta data até a morte de Cristo na cruz, encontraremos aproximadamente 483 anos, o que leva a concluir que ainda esta profecia se trata de semanas de ano e nunca de semanas de dia, faltando o 7 para se completar os 490, que é 70 vezes 7, como estamos aprendendo aqui. B do tópico 2, a que e a quem a semana se refere. Vamos entender melhor. A 70 semanas trata-se das provações e sofrimentos pelos quais Israel terá que passar, até que venha o seu libertador, para que tenha fim os pecados de Israel e experimente justiça eterna. Elas concernem a Israel e não
a igreja. Deus domina sobre o tempo, domina sobre as épocas. Daniel 2, 21. Em Daniel 9, 24 ao versículo 27, a profecia começa dizendo: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, ou seja, a Israel. O objetivo é para eliminar a transgressão, B, expiar o pecado, C, trazer a justiça eterna, D, selar a visão e a profecia e ungir o santo do santo. Essas semanas são simbólicas, indica dezenas e centenas de anos. A Bíblia registra sobre alguns decretos sobre Jerusalém. Ciro, 2 Crônica 36, 22, 23. Dário, Esdra 6, 6, 8. Atarxerxes, Esdras 7, 12, 21. E ao próprio Atarxerxes, Neemias 2, 1, 7. Alguns estudiosos apontam o decreto de Atarxerxes por volta de 454 a.C., que somando as semanas, 483 anos, chega ao ano 29 depois de Cristo, que é o ano que ele morreu, que como já ensinamos, né? Segundo a história, ele nasceu no ano 4 da nossa era, morreu com 33 anos, então no ano 29 depois de Cristo, exatamente no ano que o ungido Jesus foi morto e teve início o período da igreja. Veja, então estamos dentro da visão entre as 69 e 70 semanas, que é um período de ano muito maior do que as outras semanas, né? Aí está realmente o que ocorrerá dentro dessas semanas. Parte C do tópico 2, os 70 anos de cativeiro. Por que 70 anos? Os 70 anos era um meio de disciplinar Israel. Eles seriam corrigidos por quebrarem deliberadamente os preceitos divinos de Levítico 25, 33, 5, 26, 14, 33, 35 e 2 Crônica 36, 21, onde eles deveriam deixar a terra descansar, né, no 7º ano, e eles não fez isso muitos anos. Então 70 anos de disciplina. Ora, durante os quase 500 anos que vão da monarquia de Israel ao seu cativeiro, eles não cumpriram o preceito de observar o ano sabático, a qual estávamos falando agora. Deus mesmo fez a terra repousar, mantendo seus maus inquilinos fora por 70 anos. Ora, os 70 anos são o total de ano sabático ocorrido no espaço de 490 anos. 3. As divisões da semana em 3 grupos. Um exame cuidadoso da passagem de Daniel 9, 24, 27 mostra que as semanas estão divididas em 3 grupos. Esses são 7 semanas, 49 anos, 62 semanas, 434 anos. Uma semana igual 7 anos. Comparando-se Apocalipse 12, 6 com 13, 5 de Apocalipse, se vê que o ano bíblico ou profético é de 360 dias, pois 1260 dias, metade, 3 anos e meio, Apocalipse 12, 6, dá 31/2 anos de 360 dias, ou 42 meses de 30 dias cada. Apocalipse 13, 5, vai falar aí dos 7 anos de tribulação, né? Quem conhece a Bíblia sabe muito bem. Vai falar dos 3 anos e meio de uma falsa paz e os últimos 3 anos e meio, que são os 7 anos que falta para completar as 70 semanas. Estamos parados, como já vimos, em 483 anos, né? Faltando 7, dará o cumprimento das profecias finais do período da grande tribulação, a qual a igreja não está mais aqui, mas está com Cristo, e o mundo está em tormento. Primeiro período de semana, o primeiro grupo de semana, 7 semanas, é igual a 49 anos, Daniel 9, 25. Este período começou com a expiação do decreto da reconstrução de Jerusalém, baixado em 445 a.C. por Atarxerxes. Conforme Neemias 2,
Neemias foi comissionado pelo rei para executar este ato. Esta parte da profecia cumpriu-se com a restauração de Jerusalém no fim dos 49 anos, correspondente a 7 semanas. Com isso, chega-se ao ano 397 a.C. O segundo período de semana, o segundo grupo, 62 semanas, corresponde 434 anos, Daniel 9, 25, 26. Aqui está incluído o período interbíblico, entre Malaquias e Mateus. Nele também o Messias vem ao mundo e é morto. Pouco depois a cidade de Jerusalém é destruída e há guerras até o fim. Este fim refere-se ao final dos tempos dos 70 semanas, a saber, a última dela que trataremos agora em seguida, qual falaremos aí da grande tribulação. Terceiro período de semanas. Terceiro grupo, primeira semana, é igual a 7 anos, Daniel 9, 27. Esta última semana não segue imediatamente a 79, com a rejeição do Messias pelos judeus e a expulsão da sua terra, um intervalo de acontecimento destacado no tempo. A igreja é formada, edificada e arrebatada antes que comece esta última semana de 7 anos. Após 69 semanas, o tempo profético ficou suspenso para Israel até que ocorra a plenitude dos gentios. Romanos 11, 25, ou seja, a nossa plenitude, a nossa época. Trata-se da igreja. Após o arrebatamento desta, terá início a 70 semanas, 7 anos, em que se terá lugar a tribulação descrita em detalhes em Apocalipse, capítulo 6 ao 18. Após o arrebatamento da igreja, terá lugar esta última semana, a qual abrangerá o surgimento do anticristo no cenário mundial, a grande tribulação e, por fim, a volta pessoal do Senhor Jesus sobre o Monte das Oliveiras, quando então os judeus em grande aflição o reconhecerão como seu verdadeiro Messias. Zacarias 12, 8, 10, 14, 1 ao 5 e Mateus 23, versículo 39. Tá? Então, parou-se com a morte de Jesus às 69 semanas, como já vimos. Na grande tribulação após o arrebatamento da igreja, por isso, não cremos que ficaremos na grande tribulação, como alguns crê, né? Se eles querem, problemas dele, eu não ficarei, irei para o céu, serei arrebatado, estarei com o meu Senhor e descerei com ele no Monte das Oliveiras, seu exército, a sua igreja. Inicia-se a última semana de 7 anos. O dia do Senhor é o período posterior ao arrebatamento, identificado com a 70ª semana de Daniel, quando o anticristo estará agindo na terra. Apocalipse 16, versículo 16 e 17. Todas as nações serão julgadas com base em seu relacionamento com Israel. No dia do julgamento do Senhor, Deus concentrará a todos no vale de Josafá, que quer dizer Jeová julga, onde acontecerá o terrível dia do Senhor, em que o Senhor vai ajustar conta com todos que tenham oprimido Israel. Hebreus 10, 27 e 31. Então, naquele tempo, os ímpios colherão os frutos da sua semeadura e sofrerão os castigos divinos, registrado em Apocalipse. Então, ali agora será a conta com todos aqueles que perseguiram Israel. Tópico 4. Entendendo a última semana revelada a Daniel. Para compreendermos melhor as 70 semanas, estudaremos 5 temas que terão lugar na última semana. Daniel 9, 27 trata-se de 7 anos de ascendência do anticristo. Como já foi escrito, Jerusalém foi invadida pelos romanos, aproximadamente no ano 70 depois de Cristo, e os judeus foram dispersos para todas as nações da terra. Lucas 21, 24. Mas no dia 14 de 5 de 1948, os judeus começaram a voltar para a santa cidade. Neste mesmo dia, se cumpriu a profecia de Isaías 66,
versículo 8, que diz que num só dia a nação judaica seria criada. A partir desta data, centenas de judeus retornaram à sua pátria, mês a mês, e vários recursos estão sendo criados para que em breve todos os judeus estejam na Santa Cidade, para que se tenha início a última das 70 semanas, e com isso a Igreja de Cristo seja finalmente arrebatada aos céus. A aliança do anticristo com Israel. O anticristo fará uma aliança com Israel por 7 anos, por uma semana. É a última das 70 semanas proféticas, que terá lugar após o arrebatamento da igreja. O anticristo romperá a aliança feita, decorrido 3 anos e meio. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Isso demonstra que o templo de Jerusalém estará reconstruído. Mateus 24:15, né? Diz historiadores, século 21, hoje 29 de agosto de 2020, tudo tem e está preparado para que esse templo seja construído. Ou seja, estamos bem perto desta última semana. Estamos bem perto do cumprimento das profecias bíblicas. A 70 semanas de Daniel também é chamado de grande tribulação, Mateus 24:21, que terá a duração de 7 anos, dividida em 2 partes de 3 anos e meio. Com isto, reforçamos que a igreja não irá passar pela grande tribulação, pois como já foi escrito, este período é para o povo judeu e não para a igreja, como está escrito, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Daniel 9:24. Aí, mais uma afirmação do nosso credo doutrinário. Eu não passarei pela grande tribulação. Passe quem quiser, fique quem quiser na grande tribulação. Grande tribulação é para os judeus, para os não crentes ou para aqueles que brincaram de ser crente ou que até gostava dos crentes, mas nunca se decidiu. Eu estarei com o meu Senhor na glória. O anticristo se voltará contra Israel. O anticristo se voltará contra os judeus e começará a persegui-lo com furor. Sobre as asas das abominações virá o assolador. Termo abominação empregado na Bíblia para designar ídolos e idolatria. Daniel capítulo 11, versículo 31. Daniel capítulo 12, versículo 11. Mateus 24, versículo 15. Trata-se de um ídolo que será colocado no lugar santo do templo. O assolador é uma referência ao anticristo, prevalecendo contra Israel até a consumação, isto é, até que seja destruído, porque ele será destruído pelo nosso Senhor e todo o seu exército. Como dissemos, o Senhor fará que as suas línguas se apodreçam e os seus olhos se apodreçam nas suas órbitas, com o sopro da sua boca. O anticristo se assentará como Deus no templo do Senhor, querendo parecer ser o Criador. 2 Tessalonicenses 2:4. Esse será o momento em que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar. Mateus 24:15. Os judeus não aceitarão esse tipo de abominação na casa de Deus. Eles certamente reclamarão. O anticristo indignado romperá o concerto com eles, deflagrando uma grande perseguição. Mateus 24:15 e 22. Eis a razão porque no retorno de Cristo à terra, e ele exterminará o anticristo e estabelecerá o reino milenar. Ele purificará novamente o santuário, ungirá o santo dos santos conforme a profecia, né? O anticristo, o falso profeta, né, são lançados no lago de fogo. E depois, 1000 anos depois, o anticristo também, juntamente com o profeta ali, terá agora a companhia do diabo, que será solto, sairá a enganar as nações
e também será lançado, haverá o julgamento do trono branco e os ímpios, né? Os que morreram sem Cristo, que brincaram, também serão lançados no lago de fogo. E a igreja estará para sempre com o Senhor triunfando em sua glória. Cristo destruirá o inimigo. Jesus Cristo aparecerá para destruir o anticristo e suas hostes, livrando Israel da destruição total, como falamos agora há pouco. Isso se refere à derrota total do anticristo, ao descer Jesus em glória. Atos 1:11, Mateus 24:30, para julgar as nações rebeladas contra Deus, sobre a liderança do anticristo. Então estabelecerá o milênio de paz e justiça na terra, o que será uma preparação a qual se seguirá o juízo final e o perfeito eterno estado de mundo descrito em Apocalipse 21:22, e com o milênio que terá início o cumprimento das 6 bênçãos de Deus sobre Israel, predita em Daniel 9:24, né? Onde tudo na terra será restaurado, né? No milênio de Cristo, onde a criança brinca com o leão, coloca a mão, né, na cova da serpente e não fará dano. Não como as falsas testemunhas de Jeová ensina que acontecerá, mas isso será no reino milenar de Cristo, na restauração de tudo. Conclusão: as 70 semanas de ano não se refere a anos, como já falamos. A igreja foram determinada para Israel. Daniel 9:24. O tempo da igreja ocorre no intervalo profético, antes da última semana, ou seja, após a 69 semanas. Israel pode ser comparado a um relógio da profecia, mas esse relógio não marca o tempo enquanto Israel está na dispensação, que seja esse período que vivemos hoje. Daniel, o homem sábio nas visões de Deus, e notavelmente o profeta dos tempos dos gentios, Lucas 21:24. A tua visão abrange todo o curso do governo mundial, até seu fim catastrófico e o estabelecimento do reino messiânico. Então, aqui a igreja venceu. Aqui não existe mais pecado, aqui não existe mais morte, aqui não existe mais medo. Tudo foi renovado nessa terra e passado. O reino agora é de Cristo, a glória é de Cristo, e nós, a sua igreja, a noiva, estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos chegando aí, como eu disse no começo do vídeo, a 1000 inscritos. Faltam apenas 6. Vá lá, se inscreva, nos ajude. Também amanhã, 9 horas da manhã, estamos ao vivo pelo nosso Facebook, paulo.delanhese, com a nossa escola bíblica sobre o livro de Neemias, que é o que estamos estudando. Não essa aula aqui é só para você acompanhar no YouTube, mas amanhã estaremos falando sobre os falsos profetas. Nos acompanhe lá, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, no nome do Senhor Jesus, que Deus o abençoe.